CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estudaremos o livro Memórias de um Suicida, psicografia da nossa querida irmã Ivone e o Camilo Castelo Branco, nosso irmão que traz essa história. E ainda mais, um livro escrito a três mãos, como dizia o altivo. Leon Denis colocou a doutrina espírita. A Dona Ivone, o médium, Camilo conta a história, Leon Denis coloca a doutrina espírita aqui no meio. Em algumas passagens, quem conhece Leon Denis vê que, nitidamente, que é ele que está escrevendo ali. Então vamos lá, ler o Evangelho e começarmos o nosso estudo. Vai, Dilane. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Liga o microfone. Não está ligado. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. O item 13. Mundo de expiação e de provas. Que posso dizer dos mundos de expiações, que jamais sejam dos vossos conhecimentos, visto que é suficiente observar a terra que habitais, a superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso. Mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são os indícios de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus nos colocou sobre uma terra ingrata, para ali expiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. Querido Jesus, nos reunimos em nossa casa de amor, o CEAP, para estudarmos a doutrina espírita. Te evocamos, Senhor, para nossa proteção e segurança, como evocamos em Teu nome os guias, dirigentes desta casa de amor, o nosso altivo, com a coluna de espíritos que nos dirige, bem como a nossa querida irmã Ivone, o Camilo, Leon Denis, para que nos inspire, nos ajude a entender, compreender os estudos desta manhã. Em nome desses irmãos espirituais, queridos de nossas vidas, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, em Teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, o Criador, é que damos por iniciado os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então iniciar o estudo. Paramos na página 197. 196. Estamos no capítulo, eu levo sempre um tempinho agora para me situar. Eles estão visitando a Torre de Vigília, não é isso? Porque faz o estudo em outro horário, confundo um pouquinho, daqui a pouco e a gente se situa. Mas eles estão em visita à Torre de Vigia. Foi por ali que eles começaram o trabalho deles, tá certo?
É isso mesmo? Tá bom. Então vamos lá. Eles então, aí agora me situei já. Não, o senhor está no hoje departamentos. Olha aí a Adilane também confundindo por causa do estudo de sexta-feira. A gente está aqui. Daí a calamidade na página 196. Mas é no segundo capítulo que o senhor Então. 9,5, o senhor está no departamento. Já fizemos tudo isso. Estamos aí no início. Ó. Daí a calamidade. Sim. Achou aí? É. Torre de vigília já passou. Porque eles receberam alta, lembra? Eles receberam alta do hospital. O nosso irmão Teócrito reúne esses espíritos, conversa com eles, diz que eles estão de alta. Eles ficam felizes por isso, depois de 3 anos internados. E eles são livres para escolher retornar à Terra, reencarnar, ou continuar os estudos lá na colônia Maria de Nazaré, se preparando melhor para a reencarnação. E ele aconselha que eles façam isso, mas eles são livres. E depois de uma palestra junto deles, convida para conhecer a colônia Maria de Nazaré. E eles vão para um setor dessa colônia que é chamada Torre de Vigília, um dos lugares mais importantes, se é que tem outro mais importante do que esse lugar. Como eles falaram, todos os lugares daquela colônia são importantes, mas ali ficam os milicianos, é dali que eles buscam com aparelhos possantes espíritos suicidas por toda a terra, aonde eles vigiam o Vale dos Suicidas. É dali que vinham as orientações para que pegasse tal ou qual espírito que estivesse fora da caverna dele, enfim. E eles estão nessa visita, tá? Vamos continuar aqui. Perguntaram pelo Jerônimo, não é aqui que perguntaram pelo Jerônimo? Daqui a pouco a gente vai ter notícia do Jerônimo. Vamos lá, Dilane. Daí, a calamidade. Sim, vimos que na semana passada, eu vou voltar um pouquinho, só vou voltar um parágrafo, Adilane, onde está escrito assim: as potências vitais que a natureza divina imprimiu. Deixa eu te dar aqui. Peraí. Vamos começar daqui. Tá certinho. Começa daqui, Adilane, só para a gente relembrar o que a gente estudou semana passada. Voltamos um parágrafo, Luiz. Então, achou aí? As potências. Eu quero ouvir Sedilex, como é que é? Duralex, Sedilex. Vamos lá. Vai, Adilane. As potências vitais. Potenciais vitais. As potências vitais. As potências vitais que a natureza divina imprimiu em todos os gêneros da criação, e em particular no ser humano, agem sobre o suicida, com todas as energias da sua grandiosa e sutil atividade. Então vamos lá, olha aí, o sofrimento que eles sentem vem daí. O que são as potências vitais? É a energia que dá vida. Isso em todos os seres vivos. Em todos os seres vivos. Sendo no gênero humano, né, isso é mais particularizado. E age, como ele disse aqui, sobre o suicida com todas as energias da grandiosa e sutil atividade. Por quê? A gente não faz mal a gente ir repetindo para as pessoas irem entendendo o que é a vida, o que dá a vida. Tem a vida espiritual, tem a vida carnal, a vida do espírito e a vida do corpo físico. Então nós estamos mergulhados no corpo físico. O espírito está mergulhado no corpo físico. E para esse corpo físico estar vivo, é necessária uma energia vital. Essa energia vital não é do espírito. Essa energia vital não é do perispírito, é do corpo físico. A morte se dá pelo esgotamento dessa energia.
Então, quando o suicida morre, quando a pessoa se suicida, ela absorve, aí o seu perispírito, que não tem essa energia vital, que não era para estar ali, era para se desgastar e ela voltar ao todo, você morrer e acabou a energia, ela volta ao todo, ela não permanece mais. O corpo vai se desorganizando e o espírito sai tranquilo do corpo físico. A morte violenta, ela também causa um trauma, ela vai achar. Deixa eu ver se eu marquei aqui a página do livro dela. Achou? 211? Tem que ir marcando sempre o livro dela, tá? Para não se perder. Então, tá aí, a natureza, achou? A morte violenta também é a saída do fluido vital com rapidez. Causa uma perturbação, causa uma certa perturbação. É grande perturbação naquele que morre violentamente, que está na plenitude das suas forças. A morte pelo suicídio, além de ser uma morte violenta, é contrária à lei de Deus, diferente daquele que morre violentamente se não queria morrer, né? Não vou entrar aqui nos méritos da morte violenta, que está lá no livro dos Espíritos, bem explicado. Mas aqui é uma morte violenta, a morte violenta simplesmente morte violenta, e sim do suicídio, que é o tema. O perispírito absorve essa energia vital. Aí é que está o problema. Ele absorve, é lei de Deus, lei da natureza. E absorvendo essa energia no seu corpo espiritual, ele passa a ser um morto-vivo. Ele não sabe se está morto, ele não sabe se está vivo. E aqui essa agonia perdura durante anos. A Dona Ivone conta lá no livro que a gente está estudando aqui, Recordações da Mediunidade, um espírito que havia se suicidado. Ela foi lá para a região de Petrópolis, ficou numa casa lá abrigada durante um ano e cuidou desse espírito. Quando ela se deparou com o espírito, ela diz assim, parecia que ele tinha acabado de morrer, de se suicidar. Ele estava agonizando numa poça de sangue. Olha, agonizando numa poça de sangue, o sangue vivo. E no decorrer do estudo, ela fala que já havia 10 anos que ele estava naquela situação. Então você imagina, 10 anos, estou pegando aqui um período. Tem período menor, tem período maior, tem período até de séculos. Dependendo do espírito, até de milênios, nessa agonia. Então não experimentem se matar para ver quanto tempo é, tá? Porque varia. Varia. E nós que já conhecemos, muito mais culpados seremos, se infringirmos tal lei. Aí ele não sabe se morreu ou se ele está vivo. E o problema que o levou a suicidar, continua. Então eu me suicidei por causa do Luiz. Eu continuo com o Luiz na cabeça. E não resolvi o problema com o Luiz. Eu continuo com os problemas que não foram resolvidos, aquela agonia acrescentado dessa dor, acrescentado da revolta contra a lei de Deus e da dor que a lei da natureza provoca em mim. E mais, se eu for levado de roldão por esses grupos perversos de espíritos, a dor é inenarrável, como diz a Dona Ivone aqui, já disse lá atrás. É inenarrável, porque você é explorado de todas as formas, inclusive sexualmente. De todas as formas, por esses espíritos. Isso é para vocês ficarem com medo mesmo, para ninguém se matar. Porque a morte não existe. Tá? Vamos lá, Luiz. A exploração é moral e do fluido vital? Sim. Eles são sugados. Eles são sugados, a energia deles é sugada o tempo inteiro. É moral, porque isso é uma questão moral, ninguém quer ser usado por ninguém.
são sugados, retirado o fluido que eles têm, são verdadeiros vampiros, eles sofrem. A Dona Ivone fala, são ser viciados. Então essa palavra, ela diz assim, ser viciados em todos os sentidos. Então você abrange tudo, até coisa que você não imagina. Até que você se reúna ao bando deles. Aí você vai fazer parte do bando. Então são bandos enormes, bandos de bandoleiros mesmo. E eles ficam à espreita, porque através do suicídio, o espírito fica extremamente fragilizado e é uma presa fácil nas mãos deles. Uma presa fácil. Embora os guias, os protetores estejam atentos, mas não conseguem, em todos os casos, agir rapidamente. Bom dia. Então eles sofrem todo tipo de violência moral, por que não dizer física, já que o perispírito é físico. Não é como o nosso físico, é um corpo físico semimaterial. Então de todos os tipos, né? Aí ele segue aqui dizendo: é isso, vai Dilane, e isso... É isso, graças à natureza semimaterial do corpo astral que possui, além do envoltório material, viverá ele assim, da vida animal, ainda por muito tempo, a despeito mesmo, em vários casos, da desorganização do corpo de carne. Olha aí, viverá ele ainda da vida animal, que é a vida que nós vivemos, a despeito da deteriorização da carne, do corpo físico. O corpo físico apodrece e ele até se acaba e ele continua vivendo da vida animal. Por quê? Porque ele absorveu o fluido vital, e o que animaliza o corpo, que intelectualiza a matéria, como a gente disse, viu lá no Livro dos Espíritos. Então ele animaliza o corpo, a vida animal é a vida física. Absorvido, ele não sabe, morri ou não morri? Eu me pendurei na forca, mas eu estou aqui, sentindo as agonias da forca ainda. Então não foi necessário, não foi suficiente. Eu me joguei lá do alto, eu tomei o veneno, eu dei um tiro na cabeça, eu dei um tiro no coração e por aí vai. O que foi que aconteceu? Aí vê o sangue, aí você vê o que é a mente, a nossa mente. O espírito vê o borbulhar do sangue, ó, anos e anos, décadas e décadas. Nós vamos ver lá na frente um desses que foi chefe de falange, que está preso já há 38 anos no mundo espiritual. Ele está preso, porque foi cerceada a liberdade dele. Então estão fazendo um tratamento para ir com ele, está sendo dada a última oportunidade dele ficar aqui na Terra. É o Agenor Penalva, a gente vai ver. Mas já havia o suicídio há quase 100 anos que ele cometeu o suicídio. Ele era homicida, suicida. Ele levou muita gente a se suicidar. Então, era um espírito no mal. Então, já havia quase 100 anos e estava lá a marca do sangue ainda e o sangue escorrendo no peito. Que agonia não deve ficar, hein? A gente com uma machucadinha já incomoda? Né? Então vamos lá. Aí ele continua aqui. Palpitarão humana. Voz de homem, vamos embora, mais alto. O microfone está falando. Palpitarão humana até que as reservas vitais. Não, palpitarão nele. Palpitarão nele com pujança impressionante. As atrações vivíssimas da sua qualidade humana. Olha aí. Até que as reservas vitais fornecidas para o período completo do compromisso da existência se esgotem por haver
atingido a época prevista pela lei da desencarnação. Continua, eu vou falar sobre isso. Então, anormal, qual a deplorável situação permanecerá o suicida, em que nada possamos fazer, sem que nada possamos fazer, a fim de socorrê-lo, apesar da nossa boa vontade. Isso, meus filhos, assim é que é, e vós, mais do que ninguém, sabeis. Olha só, assim é a lei. Assim é a lei, e eles não podem fazer nada. Ele vai ficar sofrendo, ele vai ficar naquela situação, ela vai dar aqui uma nota, que nós até exemplificamos do suicídio que o Altivo contou, lembra semana passada? Ele, se ele tivesse que morrer aos 80 anos de idade, se suicidou com 20, ele tem 60 anos de fluido vital, de uma bateria que está ali, que precisa se descarregar. E ele absorveu aquela energia. Então ele está igual um louco. Morri, não morri, estou vivo, não vejo ninguém, cadê meu parente? Me arrependi, meu Deus, o que foi que eu fiz? Nessa loucura. Você sabe o que é ficar 60 anos nessa agonia? E ainda mais se for sequestrado por um grupo desses de bandoleiros do mal. Porque a energia está com ele. É isso que ela está dizendo. Essa perturbação, a despeito da deteriorização do corpo físico, permanecerá com ele. Aí ela diz, lamentavelmente a gente não pode fazer nada. Não pode. Eles não são mágicos, não pode fazer nada. Não tem como fazer nada. É a lei. Duralex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. É a lei. É o que ela está dizendo aqui, ó. Isso, meus filhos, assim é que é. Assim é a lei. Então não cometa o suicídio, porque vão se desesperar. Primeira coisa, vão se decepcionar, porque não vai morrer. A morte não existe. A morte não existe. Primeiro passo, primeira coisa comum a todos os gêneros de suicídio, a toda e qualquer pessoa que se matou. Decepção. Decepção. Não morre. Agora, as consequências disso daí são terríveis e variadas para cada caso. E essa variação é do pior para o pior. Não tem refresco. Não tem refresco. Bem situados disso? Agora, olha o que faz a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus agindo sobre esses espíritos. Aí está aqui a observação da Dona Ivone, ó, nota da médium. A excelsa... Pode ler. A excelsa misericórdia encaminha geralmente tais casos tidos como os mais graves a reencarnações imediatas, em que o delinquente completará o tempo que lhe faltava para o término da existência que cortou. Conquanto muito dolorosas, mesmo anormais, tais reencarnações serão preferíveis às desesperações de além-túmulo, evitando, ademais, grande perda de tempo ao paciente. Olha só o que ela está dizendo. Ao que faz a misericórdia de Deus. São encarnações anormais, que ele vai completar o tempo que faltava quando ele se matou. Se matou com 20, tinha que morrer com 80, 60 anos de sofrimento. Aí você vê aleijado, cego, surdo, mudo, você vê pessoas com problemas mentais de diversos tipos.
A gente fez isso, aquilo ali é o resultado de quê? Do suicídio. Nós estávamos atendendo uma criança um dia desse lá na sala, com os espíritos. Eu falei, meu Deus, por que essa criança está assim? Aí o espírito falou, suicídio. Suicídio. Foi suicida no passado. Então não consegue falar, grita, fica agoniado, porque o espírito está ali. Então você olha assim, meu Deus, por que isso? Apesar da dor, é melhor passar por isso no corpo físico do que ficar sofrendo no mundo espiritual. É o que ela está dizendo aqui. Imagina ele ficar 60 anos lá sofrendo. É melhor ele vir para cá, porque vai ganhar tempo. O corpo físico está moldando ele, está ajudando a ele a se recuperar. Ele vai passar uma vida realmente de expiação, mas ele anda mais rápido, porque ele vai desencarnar, ele não é aquele corpo, depois ele reencarna novamente para continuar a linha de progresso. Pode falar à vontade, vocês podem falar e podem perguntar. Quem está em casa ouvindo também pode perguntar. Mesmo sofrendo, ele vai sofrer menos, né? Ele escolhe isso, escolhe essas dificuldades de vir passar para terminar o que ele cortou, né? Que ele se suicidou. Então, é dada essa chance para ele vir passar com essas dificuldades todas, de escolha dele mesmo, né? E ainda assim é melhor do que ele ficar sofrendo no mundo espiritual, né? Com aquelas perturbações então, todas. A sua afirmativa está parcialmente correta. Ele não escolhe, ele é colocado. Ah, tá. Ele não tem condições nem de escolher. Como é que ele enlouquecido vai escolher? A escolha foi feita quando ele se suicidou. A lei impõe. A lei impõe. Ele é, como é que tem o nome da palavra aí, quando coloca ali? Contra a vontade dele. Compulsório. É compulsório. Ele não tem condições de escolher nada. A lei faz assim. Poxa, ele vai sofrer muito tempo, vai estar uma agonia muito grande. É melhor ele ir para o corpo que vai amenizar. Aí aquele que, como a gente escuta, alguns se dizem materialistas, por que Deus permite isso? Aí nós contamos um exemplo doloroso, que eu vou repetir, que o altivo contou quando o rapaz caiu de moto, com 18 anos, fez 18 anos, os pais deram uma motocicleta, ele saiu de casa, bateu com a cabeça, ficou tetraplégico. Rapaz jovem, forte, novo, saudável, fisicamente. Aí ele, como médium, perguntou para o doutor Erma, o doutor Erma mostrou para ele que esse rapaz tinha se suicidado anteriormente. E não com aquela idade de 18 anos, se enforcou. E quando ele botou a corda no pescoço e pulou, parece que ele se jogou, fraturou a vértebra, ali a cervical, ali em cima. A marca ficou ali no perispírito. A marca ficou ali, pedindo reparação, estava ali, ó. Alerta. Qualquer hora, vocês passam numa garagem, está pi, 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 vai passar um carro aqui, ó. Cuidado, alerta. A marca está ali, ó. Pi, 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 vai acontecer de uma hora para outra. Vai acontecer. Pronto. Como nós dissemos, fechou o circuito, ele pegou a moto, é agora, pum, caiu. Aí você diz, meu Deus, como é que pode? Pessoa tão jovem, tão cheio de vida. É a misericórdia de Deus, é melhor para ele aquela situação do que ele estar no mundo espiritual sofrendo. E é a hora que esse rapaz estava lúcido. E continuou lúcido, na cama, tetraplégico, lúcido. Aí envolve uma porção de gente. Com certeza, ou aquelas pessoas são extremamente misericordiosas, aceitaram receber esse espírito por amor, ou elas têm alguma coisa a ver com ele, com o caso dele, foram responsáveis lá atrás pelo suicídio dele. Então não tem nada errado na lei de Deus. Está entendendo, Úrsula? Fala, Luiz. É uma dúvida. Nesse ponto que você colocou, o expurgo dessa quantidade do fluido vital só pode ser feita no plano material. No plano espiritual, não. Sim, porque ele é matéria. O fluido vital
Eu não sei explicar esse mecanismo. Eu não sei explicar, porque ela não fala. Se fala, Carmen. Eles pulgam também no mundo espiritual. Sim, Não, esses... Sim, se ele ficasse os 60 anos que faltava para ele. Se suicidou. 60 anos de carga. Uma carga animal. Estou repetindo aqui para o pessoal ouvir em casa. Não. Ele expurga lá. Foi o que a Dona Ivone acabou de falar. Olha só, eu vou ler de novo o que ele falou. Mas para ele não ficar 60 anos lá, coloca ele no corpo. Vamos ler aqui de novo. Não faz mal, não. Por misericórdia. Pode. Então vamos ver aqui. Presta atenção. Não faz mal, não. Vamos ler aqui de novo. Nota da médium. Nota da médium. Espera, deixa eu ver aqui antes se tem alguma coisa. Então vou voltar no que a Lidiane leu. Está aqui escrita aí. Vamos voltar aqui. Palpitarão. Está aqui, ó. Palpitarão nele, esse que se suicidou, com pujança, quer dizer, com força, com pujança, impressionante, as atrações vivíssimas da sua qualidade humana, até que as reservas vitais fornecidas para o período completo do compromisso da existência se esgotem por haver atingido a época prevista pela lei da desencarnação. Ele vai ficar no mundo espiritual sofrendo até que aquela carga, como você colocou, se esvaia lá. E ele pode ser socorrido. Então se esgotem, né? Então a anormal quanto deplorável situação permanecerá o suicida. Vai ficar no estado deplorável, sofrendo, porque ele está com aquela carga nele. Vai se esvair no mundo espiritual. Sem que nada podemos fazer a fim de socorrê-lo, apesar da nossa boa vontade. Isso, meus filhos, assim é. Assim é que é. Assim é a lei. Duralex ad lex. É a lei. E vós, mais do que ninguém, sabeis. É de lei rigorosa, incorruptível, irremediável, porque perfeita e sábia, a nós cumprindo procurar compreendê-la e respeitá-la, para não nos infelicitarmos pelo intento que tivermos de violá-la. Tá? É a lei. Aí vem a nota da Dona Ivone, depois disso daí. Aí vem a nota dela. A excelsa misericórdia, que é uma coisa excelsa, sublime, superior. Excelsa misericórdia encaminha geralmente, quer dizer, não é sempre, geralmente, tais casos tidos como os mais graves. Um exemplo que a gente deu, tinha que viver 80 anos, se matou com 60, com 20. Isso é um estado grave, é uma coisa grave. Tais casos como os mais graves, há reencarnações imediatas em que o delinquente completará o tempo que faltava para o término da existência que cortou. Você vai ver então, esses 60 anos, vamos botar logo ele na carne, que não vai dar jeito. Vamos deixar ele ver lá com esse fluido vital. Ele está todo desorganizado, o perispírito dele está desorganizado pelo ferimento que ele provocou. Imagine alguém que se explodiu, alguém que se jogou debaixo de um trem, de um metrô. Ele não tem condições de pensar, de escolher nada. Ele não tem condições, porque quem organiza o corpo físico é o perispírito. O perispírito dele está destroçado, então ele vai nascer num corpo todo problemático. Vamos lá, vamos continuar a observação dela aqui, ó. Em que o delinquente completará o tempo que faltava para o término da existência que cortou. Conquanto muito dolorosas, a existência vai ser muito dolorosa, mesmo anormais, quer dizer, não vai ser nada de normal, tais reencarnações serão preferíveis, apesar de tudo elas vão ser preferíveis,
as desesperações de além-túmulo. Porque ele ia ficar no além-túmulo desesperado, até aquela energia se esvair. Ela se esvai no mundo espiritual. Evitando, ademais, grande perda de tempo, ao que ninguém sabeis. Ao que ninguém sabeis. É de lei rigorosa, incorruptível, irremediável, porque é perfeita e sábia, a nós cumprindo procurar compreendê-la e respeitá-la, para não nos infelicitarmos pelo intento que tivermos de violá-la. Entendeu agora, Luiz? Não, mas aí tem aqui, a Dona Ivone continua. Veremos então homens deformados, mudos, surdos, débeis mentais, idiotas ou tardos de nascença. A gente tem uma moça que vem aqui sempre na cadeira de roda, suicídio. Aí você diz, meu Deus, para que isso? O que ela está ganhando com isso? Está na cadeira de roda, não fala, não se move, está toda torta, cheia de problema. O que ela está ganhando com isso? Ela está ganhando muito. Se ela estaria assim no mundo espiritual, se contorcendo de dor e não resolvendo nada. Aqui ela está recuperando o seu equilíbrio, o amor da mãe junto a ela, o carinho. E ela está de novo num corpo. Ela está de novo num corpo. Ela não está à mercê dos espíritos do mundo espiritual, vendo aquelas dores todinha, porque ela está com esquecimento, ela esqueceu. Ela esqueceu o passado. Então ela está ganhando muito. E mais, ele continua aqui, Dona Ivone, ó. Débeis mentais, idiotas ou tardos de nascença. É um caso de vibrações tão somente. O perispírito não teve forças vibratórias para modelar a nova forma corpórea. Olha aí. O perispírito não teve força para isso. A despeito do auxílio recebido dos técnicos do mundo invisível, com todo o apoio que tiveram. Assim concluirão o tempo que lhes faltava para o compromisso da existência prematuramente cortada. Corrigirão os distúrbios vibratórios. Ó, ela está corrigindo os distúrbios vibratórios. E, logicamente, sentir-se-ão aliviados. Trata-se de uma terapêutica. É uma terapêutica. Quantas terapêuticas a gente não passa? A gente vai no fisioterapeuta, estou com um problema de distensão muscular, problema no joelho. Vamos ali no Fabinho, aqui do lado, fazer propaganda do Fabinho. Bom fisioterapeuta, amigo, pessoa simples, bondosa. Ele é o fisioterapeuta do Botafogo, é a clínica aqui do lado. Nosso irmão. Distúrbios vibratórios e, logicamente, sentir-se-ão aliviados. Trata-se de uma terapêutica, nada mais. Recursos extremos exigidos pela calamidade da situação. É o único, aliás, para os casos em que a vida interrompida devera ser longa. Por isso que nós demos exemplo. Tinha que viver até os 80, se matou com 20. É a única maneira. Agora ele vai ter condições de escolher, não, eu quero voltar, não tem condição nenhuma. Nenhuma. Os técnicos, os médicos farão isso no mundo espiritual. Ó vós que ledes estas páginas, quando encontrardes pelas ruas um irmão vosso assim anormalizado, não vos pejeis de orar em presença dele. Vossas vibrações harmoniosas serão também excelente terapêutica. Está aí. Explicou, Luiz? Faz a pergunta. A Edilane depois continua lendo, tá? Daí. Olha só, é porque realmente eu estou com dúvida realmente. A reparação se dá no plano material ou no espiritual? Material. Ele cometeu uma infração contra a lei, não é? Sim. Então ele tem que voltar para expurgar. Voltar como? Não entendi. Ele tem que... Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele vai desencarnar e vai voltar. Justo. Ele não está reparando ainda. Não, olha só, não, o expurgo é aqui, não é lá. Isso. Então, estou falando.
Ele tem que Sim. expurgar aqui. Sim. Mas o fluido vital vai ficar nele, vai ficar exalindo até ele ir. Mas Lógico, não. Isso é lógico, eu sei. a Dilane está falando certo. Antes dele começar a reparar, ele tem que expurgar o fluido vital. Já que você falou o expurgo. O fluido vital. Ele ficaria lá 60 anos sofrendo. Até a pilha acabar. Aí o que a lei faz? Por misericórdia, excelsa misericórdia, ele vem para cá, ele não está reparando ainda. Ele não reparou. Ele não está reparando. Em vez disso ficar gastando lá, ele vem para o corpo para se começar essas benécias que ela falou aqui. Depois que ele desencarnar, vão preparar uma nova encarnação para ele começar a reparar nele. Depois ele vai ter que reparar aquilo que ele fez sofrer nos outros. Você viu ontem, você estava estudando aqui, a Dona Ivone, quando ficou com aquele espírito lá em Petrópolis, ela coloca ali bem claramente. Eu tinha que reparar o mal que eu fiz aos outros, aqueles que me amavam, aos espíritos, o trabalho que eu dei para os outros, eu agora estava aqui devolvendo, ajudando aquele espírito. Então, essa caminhada de um suicida é longa. Não demora uma encarnação, não demora 2 encarnações. Demora. Até que você esteja livre, não significa que você não possa caminhar espiando. Porque a reencarnação, o objetivo é o progresso. Você não vem para cá para pagar. Eu estou aqui pagando. Não, você veio para progredir. Há uma outra palavra além, o progresso. Mas você expia, que a expiação é o pagamento de uma dívida. O espírito está doente, você está pagando. A prova é a fixação de conceitos. A prova é o aprendizado. Então, toda expiação também é uma prova. E se ele estivesse nesse corpo defeituoso, reclamando, ele não estaria resolvendo nada. Estava perdendo tempo, porque ele ia voltar de novo no mesmo corpo para aceitar o que ele mesmo fez contra a lei. Não adianta eu dar uma cabeçada na parede com toda a força, rachar a minha cabeça, doer, ficar 1 mês com dor de cabeça por causa disso e acusar o outro. Quem deu a cabeçada ali sou eu, a dor foi minha, eu que fui burro. Não tinha nada que dar cabeçada na parede. É a lei, eu fui contra a lei. Eu tenho que responder isso, ninguém pode fazer nada por mim. Eu me suicidei. Eu tenho que reparar a lei. E a lei, como ela é de justiça, mas sobretudo ela é de amor. O amor supera tudo. Ela faz isso com esses espíritos, volta à carne. Ele não está ainda reparando. Ele está em expiação. Por misericórdia de Deus. Pura misericórdia de Deus. Entendeu, Luiz? Vai ter que voltar ainda. Agora você imagine, o espírito ficou aqui reencarnado, ficou um período no mundo espiritual, ficou reencarnado aí, 50, 60 anos nessas condições. Aí ele vai voltar para o plano espiritual, vai trabalhar uma nova reencarnação ligada ao suicídio ainda, para voltar. Olha quanto tempo ele perdeu. E o grupo familiar dele que prosseguiu, ele vai ficando para trás. Porque os outros continuam na lei de progresso. Ele deu uma estacionada. O exemplo tem ela, né? O exemplo da Ivone. Que ficou para trás. Ficou para trás. Ficou para trás. Eu poderia contar algum caso pessoal, mas como isso fica no campo do pensamento, eu não vou falar. Pode ser que acerte ou possa ser que eu erre. Mas a gente fica para trás. A gente fica para trás. Aí, baseado no que a Dona Ivone falou ali, na ajuda daquele espírito, que a gente vai concluir aqui no COMP, lá, e nós já concluímos aqui no estudo de quinta-feira, quem trabalha ali com os espíritos suicidas, tem ligação com eles. Se suicidou ou ajudou alguém a se suicidar. Então a gente está ali. A misericórdia te dá a oportunidade de trabalhar ali com eles.
Você faz ajudar aqueles espíritos. Olha lá. Todos que estamos ali, todos que fomos ligados para aquele trabalho, temos ligação com suicídio, sem dúvida. É um trabalho doloroso? É. Todos que são convidados ficam? Não, não querem. Um direito que assiste a todo mundo. Então você ficar ali, toda semana, num trabalho doloroso daquele, claro que nós já temos alegria em ser útil ao outro. A satisfação de ser útil. Passa. É porque você tem dívida com aquela situação. Você está continuando a reparar ali o erro que você fez. Não tenha dúvida disso. Aquele grupinho que está ali, ainda bem que eu não estou lá, é espírito compromissado com o suicídio, com a lei de Deus. Entendeu, Luiz? Está reparando ainda, está reparando. Por que eu fiquei sem a minha esposa? Por quê? Se eu queria tanto ficar com ela. É a lei. Alguma coisa tem. Por quê? Por que aquele problema sério na cabeça, aquele câncer na cabeça? Foi dizimou rápido. Por quê? Estava a marca ali. Tinha uma marca ali pedindo reparação. E por que eu fiquei? Então, a gente tem algumas deduções. Então, vamos trabalhar. O fato é, desencarnou com um problema grave, eu continuo encarnado. Vou reclamar de Deus? Deus sabe o que faz. Vamos trabalhar. Ela não está trabalhando junto aqui? Trabalhando. Estamos trabalhando juntos. Estamos trabalhando junto ali. Estamos trabalhando todos os setores que eu trabalho, ela está trabalhando. Então continuamos juntos. Ter paciência. Estão entendendo? Não vou mais além, porque vai ficar nas conjecturas. Então tem algumas coisas, algumas certezas que são minhas, que eu guardo para mim. Entenderam isso? Bom, aí nós paramos aqui, fizemos a aula passada de novo. Luiz não entendeu nada? Aí tivemos que voltar tudo. Não tem problema nenhum. E foi bom a gente voltar, né? Porque vocês estão vendo, cada vez que a gente analisa, diferentemente, a gente tem um aprendizado. Nós analisamos de uma forma, hoje já analisamos de forma mais amadurecida. E vimos muita coisa, não é? Deu aí já 50 minutos de aula. Vai lá, Dilane, continua aí. Daí a calamidade que sobrevém aos suicidas e a impossibilidade de abreviarmos os males que os aflige. Daí da onde? Da onde que vem? Dessa energia vital que eles absorveram no perispírito. Daí é que vem a calamidade. E eles não podem fazer nada. Não tem o que fazer. Continua. O que lhes sucede é um efeito natural da causa por eles próprios criada, pois se colocaram na melindrosa situação de só o tempo poder auxiliá-los. O que em benefício deles podemos tentar, nós o tentamos, sem medir sacrifícios. É de quando em vez, ou melhor, em ocasião justa e adequada, organizarmos expedições de missionários voluntários que até seu inferno desçam a fim de encaminhá-los para esta instituição. Está vendo? Muito bonito aí. Muito bom isso aí. Então, levam para lá. As missões, que pode fazer isso, vamos resgatá-lo. Vamos tirar das hordas de... E não é sempre, é de vez em quando. Na ocasião justa. Eu perguntei, eu já falei para vocês, mas vale a pena a gente falar de novo, para vocês fixarem o conceito. Eu perguntei para a dona Ivone, através do médium, que eu não escuto o espírito nenhum, como pode um espírito desse ficar tanto tempo? Esse já havia 1000 e poucos anos, quase 2000 anos.
Foi um espírito até conhecido. Estava lá deu um nome conhecido, mas dando nome ou não dando nome, a gente sempre pergunta, não importa. 1000 e poucos anos lá, quase 2000 anos, ele se suicidou e somente agora estava sendo resgatado. Por que isso? Aí ela falou, olha aqui, o tempo justo, o tempo adequado. Eu falei, meu filho, não tem espíritos que não... Eu vou tentar falar a palavra, não vou falar igual, reproduzir igualzinho, porque eu não me lembro, mas vamos lá. O que ela disse? Eles precisam ter sintonia conosco. Tem espíritos que não se arrependeram do que fizeram, estão revoltados contra Deus, continuam revoltados. Então eles fecham a possibilidade da gente ajudá-lo. Quando há uma centelha de arrependimento, de sintonia, a gente vai e tira. Aí o espírito precisou ficar séculos e séculos sofrendo por uma atitude que ele mesmo cometeu. Ele não era um espírito bom, foi um espírito mau. Além da maldade, se suicidou. Estava respondendo por aquilo tudo. Deus estava castigando. Ah, tu vai ficar aí sofrendo. Tem mais é que sofrer mesmo. Não. Ele estava sofrendo pela consequência do que ele fez. E a cabeça dele estava ainda no mal. Que Deus nada, Deus não existe. Por que eu estou nessa situação? Quem me tira daqui? Demônios. E xingando e falando uma porção de coisas impróprias. Né? Impropérios. Como que você vai ajudar um espírito assim? Ele não quer ajuda. Como que eu vou pegar alguém aqui? Vem aqui, você está obsidiado, vem tomar passe aqui. Não, eu sou católico, eu vou ficar na igreja, eu sou protestante, eu sou não sei o que, eu vou ficar lá. E você está vendo claramente o que ele precisa de ajuda, porque o problema é mediúnico. Pegando um exemplo fortuito. Mas ele não quer, o que a gente vai fazer? Ele vai sofrer as consequências, porque é a opção dele. Não tem como, entendeu, Luiz? Não tem como. Aí ele continua aqui, vai lá. Onde são asilados e devidamente orientados para o respeito a Deus, de quem não se lembraram jamais. Espera de novo esse pedaço aí que você leu. Eu li aqui, ó. É de quando em vez, ou melhor, em ocasião justa e adequada, como Não. esse exemplo que eu te dei aí, né, que nós demos, Sim. organizarmos expedições de missionários voluntários, que até seu inferno desçam. Olha aí, que até o seu inferno desçam, como foi o caso desse aí que a gente acabou de citar, que eu perguntei a Dona Ivone. Vai lá no inferno. Vai lá no inferno, mas no tempo adequado, numa ocasião adequada, justa, até que o inferno desçam. A fim de encaminhá-los para esta instituição, aquela que ela trabalha. Continua. onde são asilados e devidamente orientados para o respeito a Deus, de quem não se lembraram jamais, quando homens. Por que esse aqui? Eu não estou entendendo. Então vamos lá. Vê aí. Para esta instituição, são encaminhados para lá para Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, onde são asilados e devidamente orientados para o respeito a Deus, de quem não se lembraram jamais quando homens. É nos reunirmos para o cultivo, vamos ver se é nos reunirmos para o cultivo de orações diárias em seu benefício, irradiando centelhas benéficas de nossas vibrações em torno de suas mentes superexcitadas, procurando abrandar as ardências dos sofrimentos que experimentam com suaves intuições de esperança. É para isso que eles vão lá, é mesmo, verbo ser. Eles já são levados para lá para que as preces
que emitem vibrações suaves, vibrações de amor, vibrações curativas, envolva aquela ferida psíquica, vamos botar aqui entre aspas, a palavra ferida, psíquica, aquela dor moral, para que ele vá se abrandando e se reajustando, se equilibrando paulatinamente, até ele poder dar prosseguimento à sua caminhada evolutiva. Porque para isso Deus nos criou. A sabedoria de Deus nos criou aqui para chegar aqui. Pelo nosso esforço, nosso próprio esforço, conquista. Colocou em nós potencialidades que a gente precisa desenvolver. E somente nós podemos desenvolver isso, até chegarmos a Deus. Entenderam? Entendeu, Adilane? O que foi que ela quis dizer? Se não se conservassem tão alucinados, ao que causa o suicídio, a alucinação. Se não se conservassem tão alucinados, sossobrados nos boqueirões da desesperança, da funesta crença em Deus, Descrenças. Ah, bom, estava só testando vocês, né? Que não adianta eu ficar falando, vocês não prestando atenção. Foi só um teste. Se não se conservassem tão alucinados, sossobrados nos boqueirões da desesperança, da funesta descrença em Deus, na qual sempre se comprazeram, perceberiam os convites à oração que todas as tardes lhes dirigimos, ao cair do crepúsculo, assim como as falas de encorajamento, intentando despertá-los para o advento da confiança nos poderes misericordiosos do Pai Altíssimo. Pois não devemos olvidar que tratamos com povos cristãos que mais ou menos se emocionam ao recordar a infância distante, quando ao pé da lareira, junto ao regaço materno, balbuciavam as doces frases da anunciação de Gabriel à Virgem de Nazaré, que receberia como filho o Redentor da humanidade. E nós nos vemos na preocupação de lançar mãos de todos os recursos lícitos para, de algum modo, enxugar as lágrimas desses míseros descrentes que se precipitaram em tão pavoroso abismo. Agora aqui, Adilane, Eles não lembram em Deus. não lembram de Deus. Se eles lembrassem, seriam socorridos mais rápido. Resposta da dona Ivone. Aqui está a resposta, que eu já li várias vezes e nunca vi, agora que eu prestei atenção. Ela não disse que eles são descrentes em Deus, eles continuam, por isso que eles não são resgatados? Não foi o que ela falou lá? Ela falou o que está escrito aqui no livro. Eu aqui não prestei atenção. Vamos ver aqui, olha aqui, a resposta está aqui. Por que demoram tanto a ser resgatados esses espíritos? Como naquele caso lá, 1000 e poucos anos, um outro mais de 2000 anos. Né? Falava uma língua diferente. No tempo de quem? De quem? Do tempo de quem? Aquele espírito. Tempo dos vikings. Atrás. Por que demorou tanto? Ela respondeu aqui, ela respondeu lá, porque ela devia ter dito assim para mim: lê o livro, você não presta atenção no que lê, está escrito lá. Está aqui, ó. Está aqui, ela vai dizer. Ainda bem que ela não falou isso para mim, né? Mas ela não é ignorante. Olha só, ainda bem que ela não sou eu. Que se fosse eu ia falar: vai ler o livro, está lá escrito. Vai lá, deixa de ser preguiçoso. Presta atenção. Você não lê direito? Está aqui, ó. Vou ler aqui de novo, ó. Se não se conservassem tão alucinados, sossobrados nos boqueirões da desesperança, da funesta descrença em Deus, na qual sempre se comprazeram, perceberiam os convites à oração que todas as tardes lhes dirigimos ao cair do crepúsculo, assim como as falas de encorajamento, intentando
despertá-los para o advento da confiança nos poderes misericordiosos do Pai Altíssimo. Eles não prestam atenção, eles continuam descrentes, eles continuam vociferando contra Deus, contra tudo. Como é que vão ser ajudados? A resposta está aqui. Entenderam isso? Então não tentem a experiência do suicídio para ver se isso aqui é verdade. Eu não preciso experimentar droga para saber que ela faz mal. Para saber que ela faz mal, é ver mesmo. Não preciso. Eu não preciso fazer tanta coisa porque já está do conhecimento que aquilo vai fazer mal, que aquilo vai trazer problema para a gente. O suicídio é uma delas. Tudo bem até aí? Question? No question? Entendeu, Luiz? Eu achei muito bonito esse paralelo entre o Gabriel, Maria, a Virgem Maria, porque foi quando ele falou: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Pois é. Ele se remeteu à oração da Ave Maria. Somos todos católicos no mundo. Viemos de lá, né? Viemos de lá, porque é a igreja que deu continuidade. A igreja, apesar dos malefícios que ela fez, dos seus enganos, ela manteve a chama viva do Cristo. Né? Manteve viva essa chama. Então a gente não se perdeu de Jesus por causa da igreja. E hoje, e também teve bons católicos. Você vê um Francisco de Assis, você vê muitos padres bondosos, muitos bispos bondosos, que não se perderam. Então ela manteve a crença viva. E hoje, em cima dessa base do cristianismo, a gente tem a doutrina espírita, tirando os erros, mostrando as verdades. E a verdade, porque passa pelo crivo da lógica, do nosso raciocínio, e você, não, realmente, isso aqui eu não pode deixar de existir. Como, por exemplo, a reencarnação. Como, por exemplo, a comunicabilidade que se perdeu lá atrás. Por aí vai. A imortalidade, mantendo a individualidade, ela deixou. Ninguém morre. Só que eles colocaram, mas vai para o inferno os maus e para o céu os bons. Ali se equivocaram. Aí vem a doutrina espírita mostrando racionalmente. O inferno não pode existir. Não pode. Isso aí, olha, é igual o homem do saco. Eu fui criado com medo de ir para a rua porque o homem do saco pegava a criancinha para fazer sabão. Quando eu vi que o homem do saco não existia, nem o gato pegava, meu pai me botava na cama para dizer que o gato ia pegar, que o gato estava debaixo da cama, que eu não podia sair da cama. Eu tinha medo do gato, eu vou lá para o gato não me pegar nada. Mas quando eu descobri que gato não pegava, que nem estava nem debaixo da minha cama e nem me pegava, o gato perdeu a moral e meu pai também, né? Pois é. Então, quando a gente percebe racionalmente, a gente cresce e vê que o inferno não existe e que o demônio também, do jeito que se coloca, não existe. Se você colocar o demônio como alma dos homens maus, tudo bem, você entende assim. Mas aquilo não é perene, né? Você já está preparado para entender isso. Você cresceu como espírito. Então a doutrina espírita vem nos libertar. Mas muitas verdades se mantiveram firmes ali até hoje, nos evangelhos. E as interpretações que foram equivocadas. Tudo bem até aí? Vamos parar por aqui? Alguma pergunta a mais? Vamos começar aqui na página 197. Sempre que um condenado tiver extinguido ou mesmo aliviado o carregamento de vitalidade animalizada, aqui. Marcou aí? Página 197. Qual é a página do livro da senhora? 812? 212. Eu vou botar aqui, 212.
Meu Deus do céu. Aí, semana que vem a senhora não vai ficar Vai procurando, eu anotei. começar sempre, né? Vamos começar aqui, ali em cima. Sempre que um condenado... Vocês gostaram do estudo? Foi bom, né? Faz a prece, Edilane, faz. Ai, Jesus. Agradecemos a Deus. Eu tô rouca, senhor. Então agradecemos a Deus, como começou a dizer a nossa irmã, por esse domingo, por essa manhã de domingo, em que recebemos informações preciosas sobre a vida espiritual. Pérolas sobre a vida, descortinando para nós o mundo dos espíritos, a realidade da vida, a nossa realidade, que estamos momentaneamente num corpo físico. E o que acontece com aqueles que se revoltam contra a lei de Deus e atentam contra a vida? O sofrimento e a dor que eles carregam com eles. Mas manda esta mesma lei, Senhor, a lei de amor, a lei de misericórdia, que socorramos esses irmãos. E neste momento, o que podemos fazer é rogar por eles. Pedir que o Senhor da vida os envolva com o seu bálsamo que alivia as suas dores, que dá esperança para cada um deles. É rogar ao Senhor Jesus misericórdia e oferecer os nossos fluidos, pequenas gotas, mas tudo que podemos doar para que eles se sintam melhores, mais lúcidos, mais equilibrados. Rogamos por eles. Rogamos por esses que já estão reencarnados, que consigam vencer a prova que irão passar ou que estão passando novamente, para que não cometam mais o suicídio. Rogamos por nós, para que esse pensamento jamais chegue junto de nós. Saibamos repeli-lo com toda a força de nossa alma, sabedores que somos de que a vida continua, de que a morte não existe. Por todos nós, pelos parentes daqueles que ficaram na terra e ainda choram o suicídio dos seus amores. Que Deus os console, que Jesus os ajude. E nesta casa de amor, todos que estão aqui abrigados, sintam, além dessas vibrações, o perfume das rosas envolvendo-os. E todos aqueles que há a possibilidade de receber esta flor, que assim o recebam. Uma dádiva do nosso amor, estimulando a vida a todos vocês. Símbolo da esperança, do amor e da esperança, porque todos venceremos, todos pertencemos a Jesus, todos fazemos parte do seu rebanho e todos chegaremos ao redil seguro. Apenas ovelhas rebeldes que se desgarraram, mas que retornarão no colo do Cristo ao redil seguro. Que Deus abençoe e console a todos. Que Deus abençoe a nossa casa. Que Deus nos proteja do mal e que Deus conduza os nossos passos diante da vida. Em nome de Deus, acima de tudo, Deus o Pai, Deus a inteligência suprema, Deus a causa primeira de todas as coisas.
em nome do Cristo Jesus, em nome do amor que vibra nesta casa, no coração desses espíritos aqui presentes, como alguns, como a Dona Ivone, como Camilo, Leon Denis, Allan Kardec, o nosso altivo, o Charles, o Dr. Bezerra, as nossas irmãs queridas, a minha amada Lourdinha, em nome desse amor, em nome do nosso amor, minha querida, encerramos então os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Memórias de um Suicida. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o nosso Camilo, Deus abençoe a todos nós hoje e sempre. Que assim seja.